No ar. Estamos no ar, professor. Pode falar. Não, agora é com vocês. Eu só estou vendo ver as propostas que tem, o que é que tem que fazer, cada um. Então, O que é vamos que lá. vocês. 10 horas da manhã e 8 minutos. Nossa primeira reunião do grupo de trabalho, né? Multimeios. Intercamp agora, né? Não sei se não vai ser. Então, hoje nós vamos nos reunir para organizar no plano de gestão, né? Um plano de trabalho, perdão, um plano de trabalho. E eu queria pedir aos nobres colegas, como secretária, que quem for se inscrever, coloque aqui no chat para a gente começar já a pensar nas futuras propostas, certo? A professora Lisa, que já tinha falado no áudio que queria falar, e o professor Rogério também está inscrito. Mas alguém coloca aqui no chat, por favor. Bom dia aos colegas. Quando o professor Hermínio me falou, né, eu falei com o Rogério, e o que a gente, qual é a proposta, né, que a gente pensou? Em fazer um plano diretor do Multimeios, né, ou um plano de estratégia de pesquisa, né, envolve ensino, pesquisa e extensão para os próximos 4 anos, né, porque eu acho que um plano, ele tem sempre que você estar revisando, né, assim, desde já a gente agradece aí a participação, a colaboração, né, das universidades cearense. A ideia é que a gente faça essa cartografia do multimeios no estado do Ceará, né, professor? Tendo a matriz multimeios, né, a gente permanece como fundação, garantindo esse lugar do professor Hermínio, né, como fundador, pai fundador do Multimeios, né, e aí eu já tive, assim, conversando com o Rogério, que a gente precisa, né, construir esse plano juntos, né, a ideia é que, por exemplo, o Edson, lá na FECLES, crie uma ramificação do Multimeios, né, a gente tinha pesquisas guarda-chuva, né, que a gente possa angariar fundos também para os meios, mas no caso da FACED, o UFC, quem está hoje? Eu, Rogério e Mazé Sobral, e Mazé Santos, que somos cada um de departamentos diferentes, né? Mas no caso que a gente tem Mazé representando a UVA, a Mazé Sobral, o Edson a FECLES, a Ivoneide está vindo também, se quiser, né, representando a UES, Fortaleza, e a Sinara, que está recentemente, vai terminar o doutorado, e a Sinara já tem a perspectiva de trazer, né, uma filial do Multimeios em Paracuru, né, criar um protótipo, que nem a gente fez dos kids, né, então criar essas ramificações, e aí a gente fazer outras articulações. O César, que está aqui também, já pode nos dar aqui algumas propostas, né, sugestões de encaminhamento de como é que a gente se articula, né, a gente tem, Rogério, a gente andou conversando, inclusive, sobre o plano de desenvolvimento, né, e aí, realmente, como eu disse, garante o lugar do professor Hermínio é eterno para todo mundo aqui, né, e que a gente consiga realmente fazer um trabalho alinhado de pesquisa e que também a gente possa, de certo modo, ver a questão das patentes, que foi o que o Rogério me trouxe, né, que a gente teve esse problema aí com o Moodle, né, a Mazé Santos deu aí uma ajuda boa, orientando do Rogério também, mas nós temos que pensar também nas estruturas de como é que a gente se sustenta, né, como é que sustenta o laboratório, né, e aí eu vou falar aqui, se o Rogério me permite, o Rogério, na nossa conversa, ele propôs a gente fazer, ele pode falar, né, Rogério, tu pode dizer, não sei, quem sabe a gente pensar num instituto, né, transformar o Multimeios num instituto, né, então, a ideia é trazer isso, né, e assim, como eu disse, é manter uma célula viva, né, então, o meu encaminhamento é que a gente pense juntos, né, construir isso colaborativamente, né, cooperativamente, num plano de desenvolvimento, aí se o professor Hermínio concordar, a senhora botou de 2022, 2024, né, eu acho que e a UAB realmente, o professor é um capítulo à parte, né, então a gente seria mais ou menos para alinhar, e
E eu acho que fazer essas articulações e as pesquisas guarda-chuva, né? Ele falou aí do professor Jacques, ele sabe que eu sou também, ele me pegou da origem desse grupo, né? O professor Jacques trabalha, e essas articulações internacionais o professor aí tem para dar e vender, né? Então, é isso. Encerro minha fala, agradeço e passo aí para o Rogério. Obrigado, Liz. Antes de mais nada, eu queria chamar a atenção para o seguinte ponto, né? Que o Hermínio estava mencionando, que foi a questão das dificuldades que a gente muitas vezes tem na faculdade de educação, mas eu opto em dizer que não é necessariamente as dificuldades ideológicas com os professores. Claro que vai bater nisso, mas a gente sabe que é muito mais a questão de infraestrutura. E infraestrutura envolve o que você tem que fazer para manter determinados serviços. O Hermínio, pelo que eu sei, pelo que eu estou percebendo, ele está praticamente tirando do bolso dele, né, recursos para poder manter o servidor multimeios funcionando com os seus diversos serviços. Tá certo? A faculdade de educação já devia ter dado infraestrutura para isso há muito tempo, porque hoje é uma realidade o trabalho que Vou abrir a porta, mas eu estou ouvindo. Tranquilo. Tá bom. É uma realidade o trabalho que se faz com educação à distância hoje no Multimeios. É uma referência para muitos profissionais. E como a gente pensa nessa perspectiva, o Multimeios hoje é um espaço que o Hermínio criou dentro da Faculdade de Educação, mas que se tornou muito maior que o próprio Multimeios, tá? Então, hoje, quando a gente fala do laboratório Multimeios, a gente fala de algo que representa muito mais, representa princípios sobre informática educativa, princípios sobre ensino de matemática, princípios sobre ensino de ciência, sobre tecnologias digitais de informação e comunicação. E hoje muita gente vê o Multimeios como um polo, uma referência, ok? Então, de uma certa forma, o Multimeios ele cresceu. Tudo bom? Fala, Hermínio. Tá o som fechado. Não, é só para mostrar para você, Rogério. Desculpe, Rogério. Aqui o pessoal da pedagogia, aqui é a Lu, e ela está trazendo os colegas para visitar a gente, ó. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Não, aqui a mulher é a maioria, então sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas, meninas. Aí me escolheu, meninos e meninas. Pronto. Eu vou só dar um tour por aqui, mas eu estou ouvindo, Rogério, o microfone. Tudo bem. Eu vou desligar meu microfone. Tá bom, coisas do ofício. Então, você veja, né? O Hermínio ele faz muito mais que o trabalho dele, desde atender, tá? Uma demanda que eu suponho que seja do CA, né? Nesse processo de estar chegando uma nova chapa do CA, universidade e tudo mais, tá? Até mesmo ações que envolvem... Você não tem ninguém na faculdade de educação. Não tem ninguém lá. Mas você pode ter certeza que o Hermínio, estando lá, ele assume um papel de gestão que era, muitas vezes, para o diretor assumir, para outras pessoas assumirem. É aquela ideia, cada um deveria fazer o seu trabalho. Mas os princípios educacionais do Multimeios, os princípios tecnológicos do Multimeios e os princípios não só educacionais e tecnológicos, mas os princípios de formação do Multimeios, hoje perpassam o espaço Multimeios, tá? Então, de uma certa forma, tá? A gente tem hoje uma concepção teórica muito forte, que é a sequência FEDAT. É um trabalho que vem evoluindo com o tempo,
as pessoas vêm fazendo publicações, tá? Às vezes, erroneamente, um aluno meu, tá, ele fala que eu sou dos iniciadores da sequência FEDART, mas isso daí iniciou muito antes da gente que está aqui, tá? Iniciou com Cleiton, iniciou com a Aniório, iniciou com o Hermínio, tá certo? Os verdadeiros iniciadores desse processo do primeiro grupo multimeios, do grupo multimeios, não, do grupo que trabalha com o Hermínio, começou com a sequência FEDAT, e aí o livro da Liz sobre história do multimeios é interessante porque aborda essa discussão, e a gente poderia já pensar que esse livro é a primeira comprovação de que o multimeios ele se tornou uma ação institucional no Brasil, uma referência no ensino público e uma referência, por que não dizer, no mundial, no ensino assistido por computador, no ensino de matemática, tá? E também com respeito às tecnologias de uma forma geral, tá? Tem princípios hoje que eu uso do multimeios que vai para a construção de robótica educacional, vai para a construção de produtos educacionais. Tem uma série de princípios hoje que são usados com esse fim, tá? A Mazé mesmo, né? Ela tem um funcionário na ideia que é o Neto, que está fazendo um computinho que se baseia na ideia da distribuição FreeEduc e Linux, que eu aprendi nos anos 2000, tá certo? Com a época de inclusão digital que nós abraçamos no multimeio, que a gente pegou com o projeto CRID, tá? Então, veja só, todo esse processo está aí, tá? Só que corremos o risco de perder tudo isso, porque se o Hermínio se aposentar, digamos hoje, se ele for forçado a expulsatória dele hoje, tá? Quem vai tocar o trabalho do Hermínio ou vamos ficar com uma nota histórica muito legal? Tá certo? E o que a gente vê é que nas instituições a gente continua. No MIT, por exemplo, o cara que desenvolveu o Scratch, ele pegou o legado do Puppet e ele está continuando o trabalho do Puppet. E hoje está desenvolvendo uma rede mundial, praticamente, tá certo? De serviços que são prestados, inclusive, via web, tá? O grupo do GeoGebra, do qual, inclusive, o Multimeios participou, com as traduções, que eu digo de passagem que a gente começou até antes com a tradução do GeoNext, né, da Alemanha, né? Então, esses processos como um todo, tá, são processos que lá fora eles dão continuidade. Surgem equipes, surgem pessoas novas para levar adiante. Então, o projeto do GeoGebra hoje leva mais de 6 milhões de pessoas produzindo material ativamente pelo mundo. O ano antepassado, eu e a Mazé e o Hermínio também, tá? Nós ajudamos a criar, junto com o pessoal da física, nós criamos um trabalho em que surgiu um grupo GeoGebra. A ideia era que o grupo fosse de geometria dinâmica, que é uma coisa que o Hermínio não concorda, mas foi para o GeoGebra, tá certo? Tudo bem, tá? Eu acho até que essas questões a gente muda, a gente pode discutir, a gente pode levantar com o tempo, e com o tempo a gente vai mudando um pouco mais essas coisas, mas existe um grupo que está trabalhando essas discussões. Tá? Eu tenho no meu grupo de alunos, eu tenho vários alunos que trabalham com a sequência FEDAT, trabalham com a engenharia didática, trabalham com a engenharia pedagógica, trabalham com as ideias que a gente desenvolveu e trabalhou no Multimeios. Tá? Então, a questão é a seguinte, tá? A gente precisa, não é a questão de talvez ou seja uma opção, a gente precisa
tá? Se a gente quiser sobreviver, levar essa filosofia multimeios adiante, a gente vai precisar institucionalizar o multimeios, tá? Como um instituto, tá? Eu pensei inicialmente até, levantei uma questão para o César, que a gente precisa estudar, precisa ver, que poderia ser um instituto multimeios, tá? E como todo instituto, existem várias questões que a gente precisa atender, e eu estava pensando que esse instituto ele poderia ter, tá certo? Ele poderia ter um CNPJ interno para que a gente pudesse manter a proteção jurídica que a Universidade Federal nos dá e um CNPJ externo, tá certo? Até porque, por questões de direitos autorais, nós temos o que são considerados produtos, tá? E nós podemos fazer produtos como cursos, formações, tá? E institutos eles podem, tá? Fazer cursos, podem fazer formações, podem funcionar como uma editora de livros, tá? E podem também essas instituições, os institutos, inclusive abrir curso de graduação. Eu estava verificando na legislação. Podem até abrir curso de graduação, viu, Liz? Há coisas também que os institutos podem fazer, como também comercialização e venda de produtos. O que, vamos dizer, eu não pensava muito sobre isso, até que os problemas de direitos autorais bateram na minha realidade. Tá? O Hermínio ele até sabe o problema que a gente está vivendo lá no LabPan, né? Ele deu até algumas sugestões para poder a gente avançar quanto a isso, mas eu creio que se a gente institucionalizasse isso agora, enquanto o Hermínio ele ainda está na instituição, se a gente já se planejasse no sentido de fazer um instituto, tá? Com todas as pessoas, se eu pudesse, eu chamava todas as pessoas que passaram pelo Multimeios, mas nem eu sei, nem o Hermínio sabe quantas pessoas ele influenciou e quantas pessoas passaram pelo Multimeios, tá certo? Então, nós chamamos as pessoas mais próximas, tá? E o Hermínio não só está na questão da expulsadeira, mas ele está naquela época em que ele precisa ser mais avô, precisa cuidar mais da família dele também, e a gente precisa assumir esses problemas se a gente quiser ir adiante. Tá? Pode ser que alguém até em cima da sequência FEDAT avance, progrida, invente outras coisas. Pode ser que daqui 100 anos, tá? A gente tenha outras pessoas que vão falar até dos nossos trabalhos, seja uma vírgula ou seja um capítulo, tá? Mas a questão é a seguinte, tá? Não diz respeito só ao Hermínio, diz respeito a todos nós que estamos passando por aqui, tá certo? É parte da nossa história, tá? E uma coisa que eu já chamo a atenção sobre os institutos. Nós podemos fazer parte de um colegiado, tá? Que administra e gesta um instituto, tá? Independente da gente estar pensando as questões de quem vai assumir o Multimeios aí na UFC. Então, temos aqui a Maria José dos Santos, a Mazé, daqui de Fortaleza, com as mãos levantadas. Quer falar alguma coisa, Mazé? Quero, mas pode concluir, Rogério. Não, eu já estou concluindo. Eu ia passar a palavra para o César, daí depois ele falar um pouco sobre essa questão dos institutos. Então, eu falo depois, já que ele vai falar assim de uma maneira mais ampla, né? Aí o César fala depois de mim, tá bom, César? Tudo bem, bem rapidinho a minha fala. Tá. O professor Hermínio saiu, né,
Não sei se ele está ouvindo, tá só a cadeira dele, vou falar para essa cadeira aqui. Mas é com a gente, mas pode falar, eu acho. Pode falar, é brincadeira, Liz. Bom, então, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com meus colegas, né? Pessoas muito amadas, que eu gosto demais. Passamos muitas coisas boas aí no Laboratório Multimeios, né? Muita história, muita coisa mesmo. E a gente tem muita alegria de falar, né? Desse ambiente, desse espaço, que não é só físico, né? Mas é também um espaço emocional, que é guardado aqui nas nossas memórias e que nós temos o dever, né, o papel, a missão, a tarefa de dar prosseguimento a essa história, porque não é simplesmente uma história caprichosa, não é? É uma história que realmente faz a diferença. Não é por capricho, não é por orgulho, não é nada disso. É um ambiente, é um espaço, são ações que mudaram vidas, transformaram vidas, formaram pessoas e que precisa continuar, né? Que nós precisamos dar o melhor de nós porque nós tivemos o melhor, né? Eu sempre digo que quando eu cheguei aí no laboratório, em 1998, 99, por aí, quando eu cheguei para o professor Hermínio, que eu disse que eu queria fazer parte do Multimeios, porque eu queria aprender as tecnologias, né? Que eu não sabia nada de tecnologia, eu tinha medo até do mouse. E aí o professor Hermínio olhou para mim e perguntou: o que você sabe fazer? Aí eu disse: nada. E aí eu disse: com esse nada, né? Porque eu tinha que ser sincera, que eu não sabia. Eu pensei que ele ia me mandar embora, né? Mas não, ele disse: pô, então pronto, então vamos aprender. E aí, desde então, para mim foi uma alegria muito grande sempre estar no Multimeios e participar de todos os projetos. E parabenizar também a Liz, né, pelo livro dela, a tese dela, que faz esse resgate histórico, que é super importante para o Laboratório Multimeios, como bem você falou, Rogério, né? Um livro, também estou aqui com o meu, viu, Liz, aqui do lado, um livro que, né, traz para nós uma história que não vai se apagar, né? Não tem quem apague. Isso é muito bom, muito importante. O pessoal ter conhecimento, quem não tem, né, botar aí no chat, né? Então, exatamente, e acho que era interessante, Liz, depois fazer até uma atividade, né, um seminário. A gente não fez mais o nosso seminário, a gente comemorou os 30 anos da Sequestridade, mas depois a gente não fez mais, né? Acho que por conta da pandemia, mas acho que a gente poderia resgatar essa atividade. Eu acho que pode entrar no plano, né, mas um plano. Isso, pode entrar, isso, exatamente. Eu acho que a gente tem que colocar isso como uma atividade importante. O professor Hermínio, ele se aposenta, mas ele só sai do Laboratório Multimeios, né, se for uma decisão dele. Oficialmente, ele sai, né, ele tem que sair, ele não tem outra opção. Mas, pessoalmente, ele pode decidir se ele quer continuar ou não, né, uma decisão dele mesmo. Ele pode dizer isso, se ele quer curtir, né, a vida dele, viajar, passear, ou se ele quer continuar aí também colaborando, né, porque a gente tem muito que aprender cada vez que a gente para conversar com ele nos corredores, seja onde for, a gente aprende, né? A gente tem muito aprendizado, então é sempre uma alegria muito grande ouvi-lo. E aí, nesse sentido, o que eu quero dizer é que nós que estamos aqui podemos fazer muitas coisas, né? A gente pode ter muitas ideias, a gente pode levar o Laboratório Multimeios a muitos outros espaços, né, dentro da universidade. Nós sabemos, né, de todas as questões que o Multimeios sofreu, né, como um ambiente que era elitizado, que era para poucos, que nós éramos as escravas, lá vem as escravas do Hermínio, né, a gente escutava muito Castelo de Grey. Quando a gente era da graduação, né, lá vem as escravas, então, assim, o Castelo de Grey. Era, exatamente. Pois é, né? Mas será que a gente... Eu queria ser a Xirra, viu? Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso é que nós podemos fazer muitas coisas, né? Eu fico muito feliz do professor Hermínio estar com essa ideia de trazer a Carmen, né? A Carmen é uma pessoa maravilhosa, vai agregar demais. Então, muito bom mesmo. E
dizer que eu estou aqui, né, disposta a colaborar no que for preciso. A gente fica muito desanimado com as coisas da faculdade de educação. Eu e Rogério, nós temos conversado muito, muito mesmo. A gente fica muito desanimada, a gente fica temos muito... sofrido muito. A gente, muitas vezes, assim, a gente fica pensando, né, por quê, né? Por quê? A gente se pergunta, por que isso? Por quê? A gente não consegue evoluir na faculdade de educação, né? É tão estranho, né? Você dizer que na faculdade de educação você não consegue crescer, evoluir, você não pode expressar suas ideias, a intolerância impera, né? A falta de apoio em todas as ações. Eu sempre tive ideias, mas desde que eu cheguei na faculdade de educação, as minhas ideias sempre foram muito rejeitadas, né? Pelos próprios pares, porque é tipo assim, eu não quero fazer, então você também não faz, que é para não dar mau exemplo, né? Eu já escutei até essa frase, viu, gente? Pare com isso, porque você dá mau exemplo. Então, é estranho, né, você conviver com esse tipo de coisa. Eu fico imensamente entristecida, não porque eu não fui eleita a diretora, mas porque a faculdade de educação ela não cresce, ela só evolui, infelizmente. Mas eu espero que o Multimeios, né, que é esse espaço diferenciado dentro da faculdade de educação, um espaço que discute de fato mesmo a educação, né, e a educação à distância, e as tecnologias, e a formação do professor mesmo, de fato e de direito, e não é essa formação, como o professor Hermínio falou aqui, viu, gente, do troca-fralda, né? Eu tive muitos problemas durante a reforma curricular passada, porque eu defendia muito essa ideia de que a gente poderia deixar um currículo mais flexível, mas quando você é representante do colegiado, né, você não diz, você não faz, você até diz, mas você não pode fazer o que você pensa, você tem que seguir o colegiado, né? Somos um colegiado, então a gente segue isso, embora não concordando, e aí nós temos um currículo muito revoltante, porque é um currículo que só leva o pedagogo de forma analógica para a creche, somente. Então, assim, não tem uma visão ampla de um gestor da tecnologia, de um produtor de ideias novas, de uma educação empreendedora, né? Quando a gente fala empreendedorismo dentro da faculdade de educação, é como se você tivesse, né? Você vai ser queimada no inferno, né? Porque associam o empreendedorismo a uma coisa que você quer privatizar a universidade. O empreendedorismo é um gestor empreendedor, que é você que tem ideias boas, ideias que você pode empreender. O que nós estamos fazendo aqui nessa manhã é empreendedorismo. Nós estamos aqui todos com ideias, boas ideias para transformar a educação, não estamos vendendo nada, estamos empreendendo, né? Tendo boas ideias. E é isso que falta, infelizmente, no discurso. Aliás, até pode ser que o discurso seja bonito, né? Mas a prática ela é só blá, 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 blá. Então, fica aqui meu registro, a minha fala, viu? A Sinara caiu. Cadê a Sinara? Ela volta. Porque ela desligou a câmera, viu? Pois ela vai ter Sinara. Uma daqui a pouquinho. O que é que você acha, assim, colocar aí? Deixa eu colocar uma questão. Mas terminando, qual a sua sugestão? A minha sugestão encaminhamento. É que essa, né, que é uma primeira reunião, que a gente possa deixar um calendário de reuniões e que a gente possa, né, começar a pensar e cada um trazer as suas propostas, suas ideias, para a gente ver como é que pode, né, assim, entendendo que a gente quer colocar o Multimeios agora, né, em outro patamar, né, queremos fazer isso, então como faremos isso? Né? Eu acho que a gente precisa discutir bastante, entender. Então, vou passar a palavra para o César. Tá. César, a Rocha. Rogério, eu acho que também a gente tem que ouvir o pessoal, depois do César, ouvir o pessoal, Edson, Mazé Sobral, né, Mazé? Fazer aí uma rodada.
Sim, mas para a Gourmet. gente colocar pelo menos a pauta. Você está entendendo? A gente escuta vocês, né? Não tem problema. Se cada um for falar o quanto foi importante para a gente o multimeios, que eu creio que todos nós sabemos o quanto foi importante o multimeios. Mas é porque essa é a primeira reunião, Rogério. Não, É a reunião eu sei, né? mas é que... É tipo a aula da saudade hoje. Eu sei, mas só que a aula da saudade, por exemplo, a Sinara vai ter que sair 11h30. Exatamente, é. Que ela tem a defesa dela. O Neto Não, já está eu me sou a cobrando para avaliadora da passar. banca. Eu sou a avaliadora da banca de concurso. Sou Pois Ju. vamos, Pronto. vamos, Então, Eu sou a avaliadora. Arrocha, daqui a pouco. vamos, Então, vamos, vou vamos. encaminhar. Então vamos lá, Então, César, depois do bom César dia. pode ser eu. Bom dia. Bom Vocês estão dia, escutando? César. Você é da onde? Só para fazer o registro. Eu vou fazer uma apresentação bem rápida, né? E ser bem objetivo, até porque tem muita gente para falar, né? Mas vou procurar ser mais rápido e mais consistente possível. Eu sou César Pontes, sou economista, né? Com mestrado em economia rural, doutorando aqui, orientando o professor Rogério, né, com MBA em mercado e finanças e também curso de direito, né? E sou diretor de extensão da Pró-Reitoria de Extensão, né? Daqui da UFC, né? Aqui da UFC. Pronto, diretor de extensão, isso. Então, assim, as falas foram muito importantes. Aí eu aproveitar aqui para parabenizar a professora Liz pelo livro, né? Eu acho que nós lá da linha de memórias, né, de história, sabemos o quanto é importante a memória para que se crie fundamentos para o futuro. Então, parabéns, professora Liz, né, e parabéns para todos nós que estamos tendo o prazer, né, a satisfação de ter esse livro, né, na nossa prateleira aí. E também, vou parabenizar de novo aqui pelo plano diretor, né? Eu acho que é um ponto muito importante fazer o plano diretor, como a professora Liz colocou também, né? Ensino, pesquisa e extensão, ver os cenários, tal. E a questão que o professor Rogério colocou muito bem, né? E que a gente, como economista, a gente sabe, né? E é notório, né, para qualquer um, que esse fator de sustentação é muito importante, né? Principalmente no ambiente tanto interno como externo. A universidade passa por problemas orçamentários, né? Por um excesso de burocracia, né? Tanto na extensão como principalmente em vários aspectos, né? O setor público é muito burocrático, né? E daí, né, a importância de se criar um instituto, né, para dar uma maior rapidez nas ações, né, e a gente poder agir buscando mais recursos, né, buscando estratégias mais inteligentes que possam dar sustentação ao laboratório de multimeios, né. A gente pode desenvolver parcerias internas e externas de forma muito mais ágil, né, do que propriamente seguindo a trilha de excesso burocrático em alguns locais aqui da universidade, né? E aí é importante, né, a gente ter ideia assim, que todos esses produtos que o professor Rogério colocou, né, softwares, hardware, treinamento, consultoria, né, livros, graduação, especialização, a gente pode desenvolver, né, e aí, né, tem um aspecto dos contratos, os contratos no ambiente interno da Universidade Federal do Ceará, a gente pode estabelecer contratos, né, estabelecendo algumas participações dos professores, da UFC, do departamento e de terceiros, né? Então, basicamente, como a professora Mazé colocou, né, e os demais colegas, é uma construção, né? Mas é só para dizer que existe essa abertura, né, para a gente desenvolver esses projetos, né?
e dizer que podem contar comigo também, né, na parte de economia, né, para desenvolver essas estratégias, né? O Instituto tem que ter, além do plano diretor, tem que ter um estatuto, né? Estatuto do Instituto. E aí eu acho que seria um primeiro passo começar a rascunhar o estatuto do Instituto, né? Porque isso não é feito da noite para o dia, né? A gente vai amadurecendo, vai colocando as ideias, vai vendo os limites jurídicos, né? Então, tudo isso leva um tempo. Então, eu deixo aqui como sugestão a gente criar esse estatuto. Uma pergunta para ti. O instituto, ele precisa de um estatuto? Do estatuto. Precisa do que mais? E precisa do CNPJ, né? A gente registrar ele. Mas e o Ministério Público, ele... Porque, veja bem, eu falei com o Marcos Teodorico, tá? O Marcos Teodorico, ele criou um instituto chamado Instituto Nexo, para ele lidar com as questões dele relativas aos jogos educativos e não educativos, tá? Inclusive, amanhã vai ser o dia do brincar. Eu e o Amazé até fizemos um vídeo ontem, né? Eu vi, ficou e muito nós bom. Vamos estar participando do dia do brincar, tá? Bem, independente da gente falar dessa participação ou não, uma coisa que é interessante é que o estatuto, ele me parece que faz parte da parte institucional, tá certo? Do instituto, tá? O instituto, ele pode, através dele, você pode oferecer uma série de serviços, tá? Serviços de consultoria, você poderia fazer serviços de formação, você poderia oferecer serviços para o interior do estado, você poderia oferecer vários tipos de serviços, tá? O que é importante é que os membros colegiados eles têm uma participação ativa nesse instituto, mas depois de 4 anos é que nós podemos participar dos editais como as universidades participam. Tá certo? Então, eu queria que você explicasse um pouco mais dessa parte técnica para a gente. Tá bom? Pode participar pela Lei 866, né? O Instituto pode participar sem fins lucrativos, né? Antigamente, os diretores de fundações e institutos, né, sem fins lucrativos, não podiam receber remuneração. Agora já podem, né? Já mudou algumas questões quanto a isso, né? E aí o Instituto também, ele é fiscalizado, né, supervisionado pelo Ministério Público, né? O Ministério Público tem que aprovar a criação desse instituto, né? E assim, tem que ser tudo muito bem organizado, porque de quando em vez o Ministério Público vem acompanhar o desenvolvimento das atividades do Instituto, né? Seria um instituto sem fins lucrativos, né? E basicamente é isso. Aí eu poderia falar em cima de algumas perguntas, né? Mas bom dia. Do estatuto. Professor César, bom dia. Eu estava acompanhando a reunião, aqui é Ângela Souza. Você está me ouvindo bem? Muito bem, claro. Obrigada. É porque eu estou em trânsito, né? Estou aqui no carro, meu esposo dirigindo. Eu saí, viu, pessoal? Desculpe que eu estava numa consulta. Quando o senhor fala do Instituto Sem Fins Lucrativos, né, é especificamente quando presta algum serviço ou recebe algum apoio, né, digamos assim, de algum projeto que você submete, né, alguma... Isso, pronto, né, o Instituto, ele não, sem fins lucrativos, ele não pode emitir nota fiscal, né, do produto que você vai desenvolver quando você recebe um apoio, correto ou não? Ele pode emitir uma nota, uma nota... Um recibo? Pode emitir, né? Mas ele não pode ter vamos dizer assim, um lucro, né? Ele não pode ter um lucro, né? Você pode emitir uma nota de produto, né, de serviço, como as fundações, né?
de prestação de serviço, contratar terceiros, né? Uhum. Entendi. Obrigada. Aí é importante essas questões aí, e que aí o estatuto ele vai fundamentar, né? Vai, de acordo com as atividades do estatuto e dentro dos limites legais, aí vai, vamos dizer assim, orientar quanto todas essas parcerias, né? O que é que pode ser feito, o que é que não pode ser feito, né? E aí é uma construção da equipe, né? Dos fundadores do instituto, né? Certo. Deixa eu também perguntar uma outra coisa para você, tá, César? Perguntar uma outra questão. Você estava falando também que tem a questão do CNPJ, tá? Sim. Eu posso ter um instituto dentro da UFC ou posso ter um instituto no formato misto, como eu propus? Não entendi, não. Você pode repetir a pergunta, professor? Se eu posso ter o instituto dentro da Pró-Reitoria de Extensão, por exemplo, tá? Ou posso ter o instituto externo ao UFC, tá? Você pode ter um projeto que o instituto faça parte do projeto, né? Por exemplo, nós temos aí a seara da ciência, nós temos algumas, por exemplo, isso tem que ser bem estudado, né? Mas o instituto pode ser dentro da Pró-Reitoria de Extensão no sentido de que faça parte de um projeto, né? Ou um programa de extensão. Seria parceria, né? Não, o projeto ele pode do projeto, né? Do projeto ele o instituto pode ser uma derivação do projeto, né? Pode ser derivado de um projeto. É um produto do projeto, não um resultado do projeto. Perfeito. Professor César, o instituto, dentro dessa ideia, né, que os meninos já estão pensando, ele se enquadra dentro das instituições do terceiro setor? Alô? Né? As fundações, sim. O instituto, ele se enquadra dentro das instituições do terceiro setor? É isso que eu queria saber. Sim, professor. Sim? Sim. Okay. É uma modalidade, né? É uma das modalidades, né? Certo. Uma outra questão, tá? O instituto ele pode ter um CNPJ como, nesse caso, interno ao UFC, ou, no caso, ter um CNPJ misto? Não, é um CNPJ dentro. O instituto vai ter uma personalidade. Aí eu vou entrar um pouquinho no direito, né? Tudo bem. Tem alguém aqui do direito, mas o instituto vai ter uma personalidade própria. Ok. Que trabalha com empreendedorismo, nós temos só um instante aqui, deixa eu lembrar aqui. São as empresas juniores, né? Que elas são ligadas à Pró-Reitoria de Extensão, né? E eles têm o estatuto e têm um CNPJ próprio, né? E também são sem fins lucrativos, né? Eles têm as empresas juniores, né? Seguem todo o estatuto próprio, né? Das empresas, eles têm CNPJ próprio, né? E são vinculados à Pró-Reitoria de Extensão. Ok. Isso. Deu para ouvir? César, essa história de ser sem fins lucrativos, no fundo, quando chega no final do ano, tem um caixa X, então você vai ratear sobrou esse dinheiro X, então você vai ratear esse dinheiro com as pessoas que constituem a diretoria da fundação. É esse sentido do instituto, é esse sentido do fim lucrativo, né? Sem fim lucrativo, você pode remunerar os diretores Mas você pode remunerar diretores,
Você não pode ter divisão do dinheiro não sobrar, podia, não. dividir com as pessoas. Essa é a ideia. Mas você pode... Não podia, não. Agora, você não pode, exemplo, esses recursos têm que ser para reinversão, né, no laboratório, né, em material e insumos para o laboratório, para viagem para congresso, para produção de livros, essas coisas. Agora, se tiver uma inovação, né, exemplo, criou um produto inovador, né, uma tecnologia, vamos dizer que o laboratório multimeio desenvolveu um produto, uma tecnologia. Aí, como bem colocou o professor Rogério, né, aí faz o depósito no INPI, né? Eu mesmo tenho um depósito no INPI, você faz o depósito e aí faz um contrato envolvendo as partes, né, que são quem criou, os professores que criaram, né, que vão ter direito a uma parte, um percentual desses recursos que for para o mercado, né, se for comercializado. Aí os professores, autores vão ter direito a um percentual, a universidade também, o laboratório também e terceiros, né? Professor César, exatamente, essas informações aí, por último, isso também tem que estar previsto no Estatuto, né? E a questão do imposto de renda, se é sem fins lucrativos? Imposto de renda, como assim? Imposto de renda da pessoa jurídica? Do Instituto. Sim, da pessoa jurídica, né, do Instituto Sem Fins Lucrativos. Ele tem como dever, obrigação de fazer no final do ano. Sim, aí faz naturalmente né, quando você faz o fluxo de caixa, né, você vai fazer uma demonstração de resultado, né, uma DRE, né, uma demonstração de resultado do exercício, né, do ano corrente. Aí você, com base nisso, você vai fazer o imposto de renda. Aí você faz um balanço também, né? Dependendo do estatuto, como são geralmente similar a uma empresa, né? E é um empreendimento, né? É uma empresa no sentido literal. Você pode fazer um balanço, né? Exemplo, em cooperativas, né? Eu trabalhei muito com cooperativa, eu participei da incubadora de cooperativa por mais de 6 anos com o professor Osmar. As cooperativas elas têm que fazer um balanço, né, trimestralmente, né, para que os cooperados, né, os envolvidos saibam, acompanhem direitinho como é que está sendo administrados os recursos. Professor César, novamente a Ângela, qual seria o benefício, né, ou a diferença de um instituto para uma ONG, organização não governamental? Ou é só nível de título, ou se essa pessoa jurídica, seja ONG ou seja instituto, quais são os benefícios? Por que optar por um instituto? Tá. O instituto, fundação, são apenas, tem algumas características, né? Uma organização, as ONGs são organizações civis, né? Então, o instituto é um dos tipos, né? Cai na tipologia instituto. Poderia ser uma fundação. Mas qual é a diferença de uma fundação para o instituto? Uma fundação, geralmente, Fundação Edson Queiroz, é um benfeitor com um nome, né? O empresário, alguém, né? Que tem que deixa uma herança. E aí ele cria uma fundação, já deixa alguns bens, né? Geralmente a fundação é assim, a Fundação Oswaldo Cruz deixa um recurso, e aí é criada uma fundação já com todo um plano diretor de sustentabilidade, né? Aquele benfeitor deixou alguns recursos para isso, e o Instituto não, né? É mais uma associação civil, né? Que tem um objetivo, né? Formado por pessoas que têm objetivos comuns, né? E que tem alguns benefícios na área da educação, né? Tem vários benefícios, né? Um deles é participar de licitações, né? Ter prioridade. O Instituto, na área da educação, tem algumas prioridades, né? E tem algumas isenções. Assim, de cabeça, eu não estou lembrado todas, né? Mas tem vários benefícios também.
Com relação ainda, aí eu me calo, tá? Desculpa Não, aí, tudo bem, é professor e ótimo. Rogério, Liz. Porque exatamente, né, como o senhor falou, instituições civis, né? Então, o instituto, uma associação, uma ONG, né, estão dentro do tipo de instituições da civil. Nesse caso, as pessoas que vão estar trabalhando nessa instituição, no instituto, elas vão ter um quadro de profissionais, tem que ser estabelecido uma diretoria, né? Os profissionais que vão estar trabalhando assim de forma permanente no instituto, né? Ele tem que estar previsto no estatuto se elas vão ser ou não remuneradas, ou se, de acordo com as parcerias que foram feitas, concorrer, digamos assim, depois de 4 anos a editais, se tem que prever isso dentro do estatuto. Tem que Essa prever remuneração da diretoria. Inclusive a rotação dessa diretoria, a rotação que eu digo, a rotação dessa diretoria, né? O mandato, né? São de 4 anos, né? Exemplo, tem vamos dizer assim, um conselho, né? Geralmente a gente faz um conselho gestor, né? Com um emérito, exemplo, tipo o professor Hermínio, né? Seria tipo um fundador emérito, né? Que seria o presidente do conselho, né? Ou poderia também ser o diretor, tal. Mas geralmente tem um conselho, né? Em que são aquelas pessoas fundadoras do instituto que no primeiro período de gestão, né? Ao trocar essa diretoria, esses diretores, né? Fundadores, eles teriam cadeira permanente no conselho fundador, até para não deixar, por exemplo, a questão da memória, a questão dos princípios, né, que aquele instituto, né, para assegurar os princípios do instituto, né, para que não haja vamos dizer assim, um viés, né, que não haja algum distúrbio, né, alguma coisa que seja diferente do objetivo e dos fundamentos para que o Instituto foi criado. E aí, nessa questão da diretoria do Instituto, né, professor, é importante estabelecer, como o senhor falou muito bem, o perfil, né, digamos assim, o perfil dos integrantes deste Instituto. No Estatuto também deve estar previsto quem poderá participar de eleição, digamos assim, para diretor do Instituto, certo? Certo, isso aí é uma construção coletiva, né, dos fundadores do Instituto, né, das pessoas. Quem vai dizer, não existe uma regra, tem que ser isso, isso, isso. Quem vai fazer, o que rege o Instituto é o Estatuto, né, então o Estatuto criado por essas pessoas, né, no caso aqui, as pessoas que estão criando o Instituto. Aí que vai dizer, pode ser mandato de 3 anos, 4 anos, 5 anos, isso aí quem vai dizer é a equipe, né, fundadora, né, os fundadores. Mas geralmente são de 4 anos, né, até para acompanhar os planos plurianuais de municípios, né, dos órgãos públicos, né, geralmente são 4 anos. Obrigada, professor. César, na universidade tem algum já aqui desse tipo? Desse tipo, assim, tipo que a gente está querendo, a universidade tem institutos, né, mas tipo da gente não, mas tem a AFEG, né? A AFEG é uma associação lá da FEAC, né? Que é muito parecido com o que a gente está pensando aqui. Isso, a AFEG é uma associação que faz projetos, né? Que ela não é uma fundação, isso. Ela tentou ser uma fundação, mas para ser uma fundação de apoio à universidade, né? Tem um trâmite maior, tem que ser aprovado no Consune, não sei o quê, tem uma burocracia maior. Tanto que a FEG ela tem um escritório lá na Dom Luiz, né? Tem um CNPJ próprio, né? Tem um estatuto próprio, né? Tu tá falando da CEP? É de outro, não, né? Não, ou a CEP, E também
Gente, escreve aí a sigla, por favor. ACEP, até a Associação Cearense de Ensino e Pesquisa, que era o que eu conhecia, que era em frente à FEAC, né? É essa que tu está falando? E tinha a ACEG, que é lá do Centro de Ciências Agrárias, né? Eu confundi aqui, mas a ACEG, que ela era lá do Centro de Ciências Agrárias, né? E que também fazia todas essas atividades que a gente está falando aqui, as duas, né? Mas elas não são vinculadas à universidade, né? São empresas... Eram vinculadas à universidade, né? A ACEG era vinculada diretamente do Centro de Ciências Agrárias, né? E o diretor da ACEG era previsto lá no estatuto, era o diretor do Centro de Ciências Agrárias, né? E aí a gente fazia projeto para o Banco do Nordeste, fazia projeto, participava de editais, né? Ofertava cursos, né? Eu estou falando da ACEG, né? Que eu trabalhei, eu conheci a professora Glória da FEAC, agora eu conheço. Da CEP também, né? Mas a ACEG eu trabalhei com a ACEG lá do Centro de Ciências Agrárias em alguns projetos, né? Ok. Professor, nesse caso aí, essa instituição que o senhor falou, é um instituto lá das Ciências Agrárias, da universidade, o diretor era o diretor lá do departamento lá, né? Da unidade. Ele é vinculado à universidade, né? Ele tem personalidade política própria. E o que eu estou observando na fala do Rogério é que há se eu posso estar enganada, interpretada errado, o benefício de ser uma instituição, um instituto vinculado à universidade, né? Com certeza no estatuto também tem, né? O estatuto próprio. Com certeza terão cláusulas, né? Que vão beneficiar em alguma coisa a universidade. Aí eu penso, o benefício de você estar vinculado à universidade é a própria marca da universidade, né? A chancela, né, da universidade. A chancela, exatamente, da universidade proporciona a esse instituto um grande respaldo para os demais órgãos da sociedade, correto? Positivo. Só uma observação, caso vá ofertar graduações, especializações, quem certifica é a universidade, não é? Isso. Exatamente. Igual, lembra, Marcelo, isso vai depender do vamos dizer assim, a gente tem que fazer o Instituto, veja bem, o Instituto tem uma personalidade própria. Então, para estabelecer uma graduação envolvendo o nome, a chancela da universidade, tem que fazer um termo de parceria com a universidade, né, prevendo isso. Eu queria só deixar notificado uma coisa, né? Apesar de ter falado que até curso de graduação pode ser oferecido por um instituto, eu não tenho intenção nenhuma, pessoalmente, de trabalhar um curso de graduação. Pessoalmente, eu estou falando. É verdade. Eu não tenho essa intenção pessoalmente, mas eu acho que é importante a gente colocar todas essas coisas em pauta para que a gente possa decidir e ver as possibilidades também do que a gente pode fazer, gente. Tá certo? Quem vai decidir, na minha concepção, deveríamos ter um sistema político colegiado, em que nós tomássemos a decisão e a votação ela prevalecesse no processo. Tá certo? Eu acredito na democracia. Tá certo? Eu acho que sempre a democracia é melhor e o Multimeios sempre trabalhou nessa perspectiva, tá? Eu acho que é bom ouvir os demais, né, Rogério? O que a Mazé tem a dizer, o Edson. Sim, eu quero ouvir. Mas só estou comentando isso, daqui a pouco de falar. O que é que há? Isso, para poder ficar bem claro também que dentro da questão das minhas crenças pessoais, eu penso que no futuro a gente pode avançar sobre isso. Eu acho que a gente pode ter um colegiado e esse colegiado daí definiria quem seria o editor, quem seria o diretor. Isso daí é uma questão
que a gente pode fazer, tá certo? Então, eu estou colocando. Agora, o sistema político, tá? A gente vai definir à medida em que for feita a discussão. Hoje, a gente precisa dar uma pauta, pelo menos, para tudo isso. Eu sei que são 11 horas e 8 minutos da manhã. As pessoas daqui a pouco vão ter outras atividades. Então, a gente precisa já ir definindo uma pauta de trabalho. Passo a palavra para a Alice. Eu abro aqui para a Mazé, para o Edson e para a Ivonete, que não falaram ainda. Liz, eu queria prioridade, porque eu vou sair 11h30. Certo, Sinara, pronto. Eu queria pedir a autorização aos colegas, por favor. Que eu vou estar numa banca, eu não sou a banca, eu vou estar numa banca, tá? Porque é ordem judicial. O juiz mandou refazer uma banca aqui pra gente. O juiz mandou, tá mandado. É, ordem judicial. Aí tem que estar lá 1h30 no máximo. Certo, então vamos lá. Então... Bom, gente, eu tô vendo que tá bem adiantado, né? Eu quero agradecer o colega que eu não conhecia, do doutorado, César. Realmente é uma riqueza de informações que a gente fica até um pouco desnorteado, né? A minha preocupação é só porque eu sou DE, certo? Então, até onde vai a participação da gente, até onde a gente pode ir, porque eu sei que, como o professor Hermínio se aposentar, ele não precisa se preocupar com isso, ele pode ficar na direção da fundação sem problema nenhum, porque ele vai ficar aposentado. Mas quem não é, como no meu caso, né, que sou de outra instituição e que não tem um vínculo, entre aspas, com a UFC, da partir de agosto eu não vou ter mais vínculo, como é que ficaria a minha situação? Então, a pergunta seria essa, certo? Mas isso não precisa responder agora, isso pode ter uma outra reunião, eu acho que isso é uma coisa que se anota e depois se vê na próxima reunião, até para não ficar tão longa. E eu queria trazer as sugestões que eu já tinha conversado com o meu grupo aqui. O professor Toive, ele não está aqui, que é o diretor-geral do campus Paracuru, mas ele é uma pessoa extremamente participa, então o que eu conversar aqui, ele apoia. Então, o que foi que a gente tinha conversado para o Paracuru, né? Criar um grupo de pesquisa do Geom Multimeio dentro do IFCE Paracuru. Por quê? Porque a gente, como professor federal, a gente tem que estar vinculado a um grupo de pesquisa. Eu tenho um grupo de pesquisa que eu estou vinculado aqui, mas é um grupo que não tem relação com o meu objeto de estudo, que é a educação online. É um grupo que eu estou apenas para poder participar dos editais de pesquisa, porque a gente é obrigado a estar vinculado. Então, eu queria, né, ver com o professor Hermínio essa possibilidade, se a gente existe, como é que a gente faz isso juridicamente falando, no CNP, com a CAPES, para poder a gente criar, não sei se seria subgrupo, eu não entendo bem como é que seria, e seria um dia para sentar com o senhor, professor Hermínio, para a gente criar um grupo de pesquisa do Geom dentro do IFCE Paracuru, certo? Porque eu preciso me vincular dentro da instituição, tem que ser um grupo dentro da minha instituição para poder eu participar dos editais de pesquisa, PIBIC, PIBID, IC, a gente tem algumas bolsas aqui de pesquisa e só a participação no Multimeios, por ela ser de outra instituição, eu acabo não podendo participar. Aí me botaram no grupo da física, que eu não faço parte, só para poder eu não perder. A gente sabe, gente, não sei se vocês sabem, mas eu trabalho numa cidade que tem 33 mil habitantes. Então, gente, qualquer bolsa que você conseguir de R$400 por menino daqui, para eles, assim, a realização de um sonho de vida, porque a cidade é muito carente. Então, seria essa. O segundo, desenvolver parceria com o NAPNE, que é o NAPNE no Paracuru, é o núcleo de atendimento à pessoa com deficiência, a qual eu recebi o convite, né, agora em 2022, para estar também à frente desse projeto, que seria muito parecido com o que a Ângela já está fazendo no Multimeios, ou na UFC, que seria tipo uma assessoria pedagógica mesmo, da questão da acessibilidade. Então, fazer essa parceria Multimeios com o NAPD para algumas ações bimestrais, com foco tanto em acessibilidade como na inclusão digital, porque nós já estamos com aluno cego, nós já estamos com aluno, a gente já está com a professora surda, total. Ela não é a surdez leve, a surdez dela é total, é profunda. A gente já está com aluno deficiente físico, então nós estamos precisando, né, digamos assim, adaptar os currículos, adaptar o campus como um todo, né, não só os currículos, mas todo o projeto político-pedagógico
para as ações de inclusão digital e também de inclusão social com essas pessoas com deficiência. Então, eu também estou me propondo a desenvolver uma parceria, pelo menos bimestral ou semestral, com o Multimeios, seja no formato de evento, seja no formato de palestra, de minicursos, entendeu? Isso aí a gente vê no futuro. E, por fim, com relação à formação de professores, desenvolver também um evento com foco na formação dos professores de estágio, certo? Os professores estagiários, que eu vou chamar de professorandos, que são aqueles estudantes que estão indo, né, entrando no estágio do ensino fundamental e no ensino médio, para ela trazer a sequência FEDAT, né? A gente já conseguiu colocar isso na ementa da disciplina de didática, e também trazer para o estágio, né? Porque é uma das metas também da minha tese, é a gente divulgar mais a sequência FEDAT para sair dessa tese, né? Trazer para o interior, não sei se, ou por meio de uma formação online, é uma conversa futura. Enfim, então eu estou tentando, a partir de 2022 a 2024, a gente tentar pelo menos atingir essas 3 metas. E quarta meta, colaborar com a formação dos pesquisadores do Multimeios, né, com a coorientação, se for possível, dos mestrandos, e a formação, né, na publicação de artigos, eventos, enfim. Encerra a minha parte. Está nas notas compartilhadas, tá? Obrigada, Sinara. Professora Mazé Sobral. Só fazendo um esclarecimento, Sinara, eu acho que a gente, no caso das instituições, como tem outras, a gente pode fazer um acordo de cooperação. Acho que o César está aí, ele pode, a gente pode fazer um acordo de cooperação com o IF, com a UVA, com a UESC Xadá, com a UESC Fortaleza, né? Eu acho que não tem esse problema, mas também Santos pode orientar a gente nesse aspecto. É isso, pronto, encerra aqui. Tá. Bom dia e agradecer por estar aqui nesse momento tão especial aqui com vocês e dizer assim que fico feliz, né, em ver aí o grupo do Multimeios fortalecido, né, Liz, Mazé, Rogério e aqui Edson, um prazer também conhecer aí o José César, né, Ivoneide, eu não sei se está por aí, mas sem dizer da alegria desse grupo estar aqui reunido, pensando a continuidade do Multimeios. E dizer, Hermínio, que você é um garoto da mente brilhante, que não pense que você vai se aposentar e ficar livre das coisas, né? E uma das questões que eu estava pensando, que começaram a colocar aqui, Hermínio, desde o início da conversa, apesar da sua aposentadoria, foi uma questão que eu fiquei pensando, que outros meios teria da sua vinculação na continuidade dos trabalhos, né? Aí eu falo vinculação formal, porque a vinculação também informal tem. Se você pensa, como o grupo pensa, e se seria através agora, quando começou a discutir a questão do Instituto, se seria via o Instituto, era uma coisa que eu estava pensando. E sobre o professor emérito também, né? Que foi colocado aqui. Como é que funciona o professor emérito na UFC? Ele tem uma continuidade formal nas atividades ou não? Só para a título de esclarecimento, né? Dentro dessa discussão, e que acho que isso tem uma relação direta também com a continuidade, apesar de ter aí à frente Liz, Rogério, Mazé e a possibilidade da vinda da Carmen, né? Vocês sabem. Eu acho que todo mundo, mas vocês também. Pois é, isso. Mas dentro da universidade, né? Eu e o Edson aqui, a gente vendo como pode ser essa parceria. Você pensou, Hermínio, nisso? Como é que você está pensando? E o grupo? Mas na universidade, a gente tem um programa chamado PROPAP, Programa de Apoio ao Professor Aposentado. Então, é fácil, ele manda uma espécie de plano de trabalho, o que ele acha que pode contribuir, e ele continua utilizando gabinete, essas coisas, pode continuar as atividades, principalmente de pós-graduação. Ele não pode dar aula, mas ele pode coordenar projetos, coisas assim. Então, essa parte a universidade já cuida há um bom tempo. Já cuida, né? Orientar também, Hermínio? Pode continuar orientando? Pode continuar a orientar também. Ótimo. Não tem problema lá, isso na universidade já é uma coisa... Já é uma coisa que existe, né? Um procedimento que existe, né? O professor Botelho, por exemplo, agora recentemente se aposentou e entrou dentro do PROPAP.
ou é PROPAP ou PROAP. A professora Helene Deise também se aposentou ano passado, entrou dentro desse programa, o Ribamar também. Tá certo? Então, isso não é problema. Pronto. Isso o problema é como é que a gente faz para dar continuidade. Pronto, isso era só uma dúvida que eu tinha. Aí, sobre a continuidade, eu acho que o que foi já levantado, né, a Liz está colocando sobre essa possibilidade dessa parceria, né, Liz? E aí é saber também como pode se dar essa parceria, porque eu acho que tem aí os limites, né, jurídicos ou de regras da faculdade, da universidade, do programa. Uma das formas que eu penso, que já foi ressaltado também, é através dos grupos de pesquisa. Eu acho que o Multimeios, né, vocês já têm essa participação direta e a continuidade dos fundamentos, da filosofia, da seriedade, né, que o Multimeios sempre teve, né, a credibilidade, a formação. A gente vê que as instituições do Ceará públicas, né, quase todas têm profissionais que passaram pelo Multimeios e que, dentro do possível, a gente dê essa continuidade, essa ramificação das nossas instituições, né? Se o Vandeir sabe muito bem disso, é o que a gente tenta, levar essa filosofia tão séria, esses fundamentos que a gente aprende e continua construindo, porque a gente nunca sai do Multimeios, né? É uma história que a gente tem que estar sempre junto para reforçar, para inovar, para renovar, para fortalecer. Então, eu penso que os grupos de pesquisa pode ser uma forma, né, Liz? Mas, primeiro, se inteirar aí da universidade como é que pode ser feita essa parceria, né? Eu lembro que a UVA tentou fazer uma parceria com o IF aí há um tempo e houve alguns empecilhos até jurídicos para a parceria, mas só que era uma parceria mais formal, em termos mesmo da pós-graduação. Aqui seria em termos do Multimeios. Então, acho que vocês poderiam pegar essa informação, você, Rogério, Mazé e o César, né, que estão aí dentro, como se dá essa parceria, quais são os elementos, e a gente traz para cá, no sentido de levar em frente. A gente tem muito interesse, eu vejo, por exemplo, aqui no campo da universidade, da região, o campo de formação é um campo bastante carente, a formação de professores, formação para as novas tecnologias, se tem carências de proposta nesse aspecto, né? Agora mesmo, eu pensando aqui, o AB, a gente precisa fazer formação de professores, a gente sozinho na casa não consegue fazer essa formação, tem dificuldade, mas que tipo de parceria a gente podia fazer nessa continuidade? As secretarias também municipais, locais, que têm relação com a universidade, como poderia se estabelecer? Mas, inicialmente, eu acho que seria essas informações internas e passar para a gente. E aqui o nosso grande interesse na continuidade, né, no fortalecimento do Multimeios e a nossa disponibilização pessoal para o apoio a essa continuidade. Então, digo aqui que contem conosco. Para não me estender muito, passei a palavra para a Lígia, para o Edson. E para o Edson, que não falou ainda, e a Ivonete. Pronto. Eu vou ser bem rápido, também vou ter que viajar, descer a serra e ir lá para a sede do meu Quixadá. Mas primeiro agradecer aqui ao Hermínio, a Liz, né, que fez esse contato. Eu não sabia qual seria a pauta da reunião, desse encontro, mas dizer da minha alegria, né, e assim, agradecer por essa confiança, dizer por que eu estou aqui, né, porque eu não fiz muita coisa pelo Multimeios, né, o tanto que ele fez por mim, por esse trabalho que a gente realiza hoje em Quixadá, na FECLES, o nosso laboratório, ele é cria, né, do que nós vivemos aí no Multimeios. Então, eu não fiz muito, mas o Multimeios, a Secretaria fez muito por mim, e é por isso que a gente desenvolve esse trabalho aqui, tá? Então, agradecer por essa confiança de que a gente pode fazer, né, para dar continuidade a esse trabalho. Aliás, nós já continuamos, porque a Sequência Federativa já está na nossa vida, né, no nosso trabalho. Mas podemos realmente ver como é que isso se institucionaliza, né? Eu não sei como, essa pergunta que a Mazé fez, como é que a gente vai formalizar isso, né? Mas isso vai ser o resultado de outras reuniões, para a gente ver como a gente vai fazer isso, de passar pelo meu colegiado de pedagogia, de passar pela FECLES ou pela UES, como é que isso será feito. Mas isso vai ser no processo que a gente vai
vai vendo como é que se faz. Mas eu, como pessoa, né, o nosso laboratório, dizer que nós estamos disponíveis, né? E até porque isso foi onde, quando eu estava ainda no mestrado, doutorado, o Hermínio já defendia esse vínculo do Multimeios com o Quixadá, e mesmo isso não tendo sido feito institucionalizado, mas a Fernanda já esteve aí, acabou de defender a dissertação dela, a Gabi. Tá. Então, esse vínculo já São existe. frutos, né, Edson? Esse vínculo já existe. Agora, se nós fizermos de forma institucional, isso, claro, que vai ser melhor para todo mundo, para as nossas formações, para o Multimeios estar mais em Quixadá. Esse vínculo realmente ele vai ajudar bastante no nosso trabalho. Então, dizer que eu estou à disposição e daqui um dia eu sei que a gente vai se reunir presencialmente e quando não puder será por aqui, né, que é essa possibilidade, mas me coloco à disposição e já agradeço por essa possibilidade. Obrigada, Edson. Ivoneide? Olá, bom dia. Eu faço as palavras do Edson as minhas, tá bom? Dizer que é com muita alegria que nós estamos aqui e também agradecer a confiança. Tá me escutando? Alô? Tá bem, tá vindo bem o som. Porque deu um problema aqui, eu estou no celular. Perfeito. Então, e dizer que a confiança, né, de possibilitar eu e o Edson, que somos de outra instituição, estar aqui, né, e dizer que nós somos realmente frutos, né, do Laboratório Multimeios, e não só no nosso trabalho de tese ou dissertação, mas também os frutos que a gente vem dando na nossa vida profissional é tudo decorrência do ensinamento que foi dentro do Laboratório Multimeios, né, e dizer que é com alegria, né, que nós estamos nesse momento, e eu acho a ideia muito boa, né, eu acho que tem mesmo que fazer o Instituto para que possa proporcionar recursos para manter o laboratório e outras ações que venham ajudar não só as pessoas, mas a comunidade de uma forma geral, né, e não só a UFC, mas também outras instituições, né, de ensino superior, e dizer que eu estou aqui mais para aprender, né, e colaborar, e agradecer por esse momento tão oportuno de aprendizado, né. Muito obrigada. Obrigada, professora Ivoneide. O César já está fazendo aqui o esclarecimento que em relação aos convênios, né? Isso sim pode ser possível. Você está vendo aí, professor Hermínio? Vocês estão vendo? Está no chat. Ele já esclareceu aí que a gente pode sim fazer um convênio administrativo entre as instituições públicas sem fins lucrativos, né? Para a realização de interesse comum. Então, isso é possível. Eu tenho 2 encaminhamentos. Eu acho que é a próxima reunião. O professor Hermínio já tinha me pedido para a gente marcar a reunião presencial, não era, professor? Um encontro presencial. E eu creio que a gente pode começar a trabalhar, gente, coletivamente num plano de desenvolvimento. Né? Não sei se esse é o nome, mas eu acho que dentro do plano a gente coloca as ações e vai correndo com a história do Instituto, porque eu acho que a gente vai precisar de um regimento interno. Eu estava aqui colocando, né, a gente vai ter que conversar sobre isso, trazer as parcerias, trazer os projetos, trazer as instituições, os pesquisadores, né? Então, a gente precisa começar a desenhar esse plano. Minha proposta é, primeiro, marcar um encontro presencial, a depender aí do tempo de quem está no interior, quem pode vir, qual é o dia melhor, né, professor, para vocês estarem em Fortaleza, e a gente fazer esse encontrão para começar a desenhar esse plano de desenvolvimento, né, para onde é que a gente começa. Você propôs uma data já, não propôs, Liz? Foi você, o Hermínio, que propuseram? Pois é, eu tinha colocado no e-mail, mas eu acho que a gente pode decidir aqui coletivamente, né, o que é melhor para todo mundo que está de fora, porque a gente se organiza, né? Foi colocado dia 3, né? Por mim, assim, de antemão, estava ok. Eu não sei aí o Edson, se já tinha visto a data, se está ok, né, Ivoneide? Dia 3 eu só tenho um problema. Eu tenho aula das 8 às 11. Né? Então não é bom, né? Era bom que você tivesse, né? Mas a gente pode se organizar.
pensando em começar talvez 11 horas. Podia ser, Mazé? A gente não pode manter as sextas, não, nesse horário? Para mim, Pois não, eu ia propor a sexta. é mais complicado, que eu tenho que pegar minha filha na escola. Minha coordenadora, você sabe que eu tenho trabalho das 8 às 11. Não é sai que horas? A gente poderia, sim, estipular que seria das 9 às 11, né? Porque aí não atrapalharia quem sai para ir pegar os filhos. Ou pode ser mais cedo, né, Mirela? De 8 às 10, né? Ô, Liz, conhece que colocar mais cedo, por exemplo, quem vem de fora... Presencialmente. Vai ser presencial? Presencial eu não posso. Eu Deixa não de posso. Conversa, Rogério. Não, eu não tenho aula das 8 às 11. Você é minha é mesmo? É mesmo? Não, essa é não minha pode coordenadora. Na sexta, não. Podemos na sexta, não. Tem aula. Você acha que esse segundo momento ainda não poderia ser virtual? Esse momento? E a gente deixaria para o momento presencial um pouquinho mais à frente? Então, a gente pode ir na quinta de manhã? Alguém pode? Nesse Eu horário posso. aí de 8 e meia. Virtual? Virtual. Eu posso no virtual e no presencial. Edson não pode. Aí. Quarta eu não posso. Terça eu posso, de manhã. Terça de manhã. Ivaneide, eu também posso. Na terça de manhã eu também posso. Eu posso, eu só não posso terça e quinta manhã que eu tenho aula. Eu posso na terça-feira de manhã também. E quarta? E eu só posso terça, quinta e sexta de manhã, gente. Meus horários. Posso toda manhã, durante a semana, todas as manhãs dá para mim. Só não pode ser. Pode ser na hora do almoço. E à tarde não pode, não, pessoal? À tarde eu posso. Na sexta à tarde, todo mundo não podia, não? Sexta eu tenho aula, sexta à tarde. Só se for cedo da tarde. Na quinta à tarde? Quinta eu posso. Também só se for cedo da quinta. Quinta à tarde eu posso. Umas 2 horas. Quinta à tarde eu estou em aula. Terça à tarde eu posso. Terça o dia todo eu posso. Terça à tarde. Terça eu posso. Também posso, terça à tarde. Terça à tarde pode. Terça à tarde eu posso. Pronto, fechou. Terça à tarde. 2 horas, não é? Ok. 2 horas. Fechado. Por aqui mesmo, né? Qual vai ser o dia? Terça-feira. Qual seria a pauta dessa reunião? Vamos lá. E qual o dia que vai ser na terça-feira? A pauta dia seria... 31. Terça-feira é dia 31. A pauta não seria continuar conversando, não, sobre entendendo melhor. Assim, a gente não ia trazer ideias, né? A gente não tinha conversado. Eu acho que a gente pensar. Começar essas coisas, né? Pode ser que tenha algum modelo. A gente tinha pensado em trazer ideias, não era? Então, trazer os modelos. Né? Propostas, fazer propostas. Modelos de gestão política, né? Modelos da gestão política podia ser. E já pensar um grupo para o estatuto. Pensar um grupo para o estatuto. Tá certo? Agora, precisa também pensar esse negócio. Eu posso mandar para vocês uma proposta que eu tinha quando eu montei o centro de referência do professor. Eu tenho umas coisinhas que eu posso mandar para cada um de vocês dar uma olhada. É uma coisa antiga. Aí o César tem que dar um filtro. Agora, precisa pensar também como é que fica a partir do dia 9 de abril, né? Quem que vai ficar sentado nessa cadeira aqui, onde eu estou sentado. Eu posso o senhor não pode por quê? Vai-se embora? Vai nos abandonar? Precisa ficar alguém aqui. Sim, mas isso não impede a sua aposentadoria, não impede do senhor sentar nessa cadeira, não, viu? Exatamente. Deixa conversa. Deixa o cinto aí na cadeira, você não vai sair da cadeira, não. Só vai ter só umas folgas. Coloca o fedatinho, professor, o fedatinho. Pronto, fedatinho.
Pronto, bota o contatinho. Não, mas vamos pensar nisso mesmo, viu? Calma, vamos pensar. Vamos fazer uma gestão colegiada. Mas Hermínio, você não disse que tem esse plano de continuidade, né? Aí na universidade? Mas vai ser muito estresse que tem, porque uma coisa é você trabalhar orientando, pesquisando, estudando. Outra coisa é você ter o cargo de gestor. Esse é tudo, né? Pois vamos conversando, né? Na medida que... tempo, até lá faz tempo, mas não esquecer, né? Me diga uma coisa, vai ser formado algum grupo? Vamos ver mais um grupo de WhatsApp aqui para mandar as propostas, alguma coisa? Não, mando para dar por e-mail, que eu prefiro e-mail, viu? Não é não? Não sei, Hermínio. Às vezes no WhatsApp é mais rápido, né? Mas você que sabe. Não, mas se quiserem criar, fica à vontade. Eu posso. Eu acho que era bom a gente criar, porque a gente podia, né? Ia conversando os encaminhamentos, alguma coisa nova que surgiu, de forma mais rápida, né? Concordam? Ou mais um grupo? Eu acho o WhatsApp mais rápido também, viu, Mazé? Eu gosto muito dessa ideia. Eu também. Eu acho que fica mais prático para o envio. Então, dia 31, peraí, deixa eu anotar aqui. Então, dia 31, né, gente? Terça próxima, né? Isso. Próxima terça, à tarde, né? 2 horas. Ok. Isso. Fechado. Beijos. Bom almoço. Gente, vai ter um concerto agora às 17 horas no Salão Nobre, tá? Todo mundo convidado. Vai ser show. Vejo vocês lá. Vamos fazer uma foto. Cadê a Ângela? Foi embora? Pois é, ninguém nem fez os registros, mas Pois é. Mas ainda dá para fazer, não perca, não. Bora abrir as câmeras, né? O povo pode tirar. Bora. Cadê a Ivoneide? Liga a câmera. Ângela. Cadê a Ivoneide? Caiu? Não, a Ivoneide. Vocês estão vendo a Ivoneide? Ela está aí. Ela está pelo celular. Cadê o César? Mas ela não ligou a câmera, não, né? Cadê o César? César, Ivoneide e Ângela. Liga a câmera, César, para sair na porta. A Ângela está batendo na porta. Cadê a Ângela? O pessoal estava ligando para mim. Vou ter que ir daqui a pouco. Não, a gente é só a foto, Rogério, para terminar a reunião. Eu já estou aqui. Deixa eu só... Só abrir a câmera 1 minuto e tirar a foto, né? Já está aberto. Cadê a Ângela? Vai tirar a foto e manda para a gente. Tá, cadê a Ângela? Ângela, ela estava na estrada, não estava no carro? Ela bateu a porta e caiu. Tira a mão da boca, professor Hermínio. Vê aí o seu sorriso colgate. Olhe para a câmera, professor, você não está olhando, não. Câmera. Isso, assim. Isso. A câmera fica na posição horrível aqui. Uma vez fica vendo o perfil melhor que ele fica. Pronto. Uma vez uma colega da Liz de Portugal reclamou, porque eu estava falando comigo e não estava. Ela disse: você não olha para mim. Aí tem mais ciúmes dele do que de você, Liz. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3. Pronto. Vou mandar. Gente, obrigada. Eu acho que a gente está começando aí. Uma nova, reescrevendo, né? Continuando uma história aí, né? Que bom. Que bom. Até mais. Obrigada, professor Hermínio. Obrigada. Obrigada. Agora eu faço nem o Edson pela confiança, né, Edson? Que é muita responsabilidade. É assim.